Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer a revisão. A gente vai focar a parte da revisão, a parte de argumentos, visto que a gente já deu uma revisada junto ontem na correção do esta classe, onde já tinha a parte de Eita, fugiu a palavra. De argumento não, gente. Fugiu a palavra. De álgebra. Só estava vindo argumento. Da álgebra. Então, e assim, o conteúdo que existe aqui, ele é grande. Então, não vai dar para ficar aguardando vocês fazerem todos os exercícios. Eu fiz com a turma anterior, só que eles tinham 3 tempos. Então, dava para dar um tempo para vocês e irem resolvendo. Enfim. Então, o que eu pretendo fazer? Por exemplo, nesse caso daqui, eu tinha dado 10 minutos para fazer A, B e C, e depois mais 15 minutos para fazer a D, E, F, G e H. Visto que a ideia é a mesma, eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir a, B e C, mostrar para vocês como foi feito. Depois eu dou 10 minutos para vocês fazerem D, E e F, e depois eu mostro junto, depois na correção mostra D, E e F e já emendo o G e o H. Ou então eu mostro até a E e depois vocês fazem F, G e H. Pronto, melhor, porque aí não tem como errar o que é para fazer. Tá? E a gente tem bastante coisinhas aqui para fazer. Então, vamos a elas. O primeiro exercício pede para resolver os argumentos via tabela verdade. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente primeiro precisa identificar as premissas. A gente sabe que as premissas são separadas uma da outra pela vírgula. Então, nós temos aqui a primeira premissa, a segunda premissa, o traço de asserção e a minha conclusão. Com isso, eu identifico quais são as minhas proposições, P, Q e R. Sabendo que eu tenho P, Q e R como proposição, já sei que eu tenho 8 linhas, né? São 2 elevado a 3, 8 linhas. Resolvo não P e não Q, são as minhas negações. Depois eu vou resolver as minhas premissas. P então Q, R então não Q. Resolvidas as premissas, resolvo a minha conclusão. R então não P. Agora, o que eu preciso olhar? Preciso verificar se existem, concomitantemente, valores verdadeiros para minha premissa 1 e minha premissa 2. Isso eu encontro na linha 2, 5, 6, 7 e 8. Eu consigo verificar que existe verdade nas duas premissas ao mesmo tempo na mesma linha. Uma vez identificadas as linhas que possuem verdades, eu vou olhar a minha conclusão e verificar se também possui verdade. É o nosso caso daqui. Então, a gente acabou de demonstrar que esse argumento é válido. E para ratificar isso, a gente faz a nossa famosa condicional associada, onde eu pego cada uma das minhas premissas, então premissa 1, e faço a conjunção delas com a premissa 2. Premissa 1, conjunção premissa 2. Feito isso, eu faço a condicional com a conclusão. Então, aqui,
eu acabei não colocando uma coluna para indicar a conjunção, mas a gente vê isso daqui de forma bem simples. V e F vai dar falso, falso, então, qualquer coisa dá verdade. Verdade e verdade dá verdade, verdade, então, verdade dá verdade. Falso e verdade dá falso, falso, então, qualquer coisa dá verdade, mesma coisa, mesma coisa. Verdade e verdade dá verdade, verdade, então, verdade também dá verdade. Com isso daqui, a gente obteve uma tautologia. E com essa tautologia da nossa condicional associada, a gente ratifica que o argumento é válido. Dúvida em como foi resolvido essa primeira questão, gente? Professor, a ratificação vai ser sempre por uma conjunção entre as preposições? Isso, entre as premissas. Isso. E depois... Daí eu vou sempre usar uma conjunção. Isso, vai sempre usar uma conjunção entre as premissas. E aí, depois que você tiver a solução dessa conjunção, você faz a condicional com a conclusão. Tá? Aqui tipo, uma coisa ou outra, então... Não, ou não. Chega em outra. Uma coisa e outra. Anotei errado aqui. É conjunção. Tá, disjunção é ou. Tá, beleza. Então, uma coisa e outra que vai dar uma outra coisa. Isso, só porque como era muito... tem que ser verdade. Como era pequeno e visível, eu acabei não colocando a coluna. Mas, como eu falei, né? Verdade e falso dá falso. Então, falso, então, qualquer coisa dá verdade. Da verdade, que é a minha solução. Verdade e verdade dá verdade. Verdade, então, verdade, também me dá a verdade aqui. E assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho falso em qualquer uma das minhas premissas, eu sei que a minha conjunção aqui vai dar falso. Falso, então, qualquer coisa, pois é uma condicional, sempre vai me dar verdade. Então, todos os lugares que eu tenho falso na premissa, eu já sei que eu vou ter uma verdade na minha resposta final. E onde eu tenho verdade, eu tenho que só verificar. É verdade mesmo? Então, na conclusão, então, me gera verdade. Por isso, gera uma tautologia. Tá. Então, assim, se aparecer um exercício igual a esse para eu resolver, então, a sequência de passos. Primeiro eu faço a tabela verdade, depois eu resolvo cada uma das premissas, daí eu identifico onde tem verdade entre essas premissas, daí eu olho a conclusão e vejo daí onde vai estar a verdade com as verdades das premissas, para dizer que é válido o argumento, e depois eu ratifico fazendo a conjunção e a condicional. Isso aí. A conjunção das Esse é o passo a passo. Beleza. Receita do bolo, professor. Receita do bolo. Então, lembrando, marcar os vizinhos que a gente precisa, ou seja, marcar todos os Vs das minhas premissas, né, que tenham Vs na mesma linha. E se por acaso alguma linha, digamos que aqui tivesse, nessa linha daqui, tivesse dado falso na minha conclusão, isso indicaria que meu argumento não é válido. Tá? Se um desses daqui, eu tenho todas as minhas premissas verdadeiras, porém o argumento falso, então o argumento não, a minha conclusão falsa significa dizer que meu argumento não é válido. Entenderam? Minhas premissas verdadeiras têm que ter a conclusão verdadeira. Se a conclusão der falsa, significa dizer que meu argumento é falso. Daí, se o argumento é falso, acaba aí, né? Não precisa avançar com tentar fazer ratificação, porque não é falso. Não precisa, porque já é inválido. Exatamente. É inválido. Deixa eu ler aqui o que o Alex mandou. Professor, sempre que existir uma ou mais linhas e a conclusão for verdade,
É válido? Temos 4 linhas verdadeiras, mas se eu tivesse uma só linha com a premissa de conclusão verdadeira, o argumento seria válido? Não entendi muito bem a sua pergunta, Alex. Nós temos 4 linhas verdadeiras, tá? Mas se eu tivesse só uma linha com as premissas e a conclusão verdadeira, sim. Se a gente só tivesse, digamos, deixa eu ver se eu entendi. Se a gente só tivesse a linha 2 aqui, com verdade e verdade nas premissas e a conclusão verdade, ela seria um argumento válido. Era isso que você tinha perguntado? Fiz isso. Isso, então tá bom. É isso sim, independente da quantidade de linhas, se for uma ou se forem todas, se a gente tiver essa condição, premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, o argumento é válido. Se furar a conclusão for falsa em alguma dessas que as premissas sejam verdadeiras, argumento inválido. Tá bom? E não esqueçam de marcar os Vs. Vamos lá, vamos para B. Mesma coisa. P, então Q. R, então P. Premissa sozinha aqui, ó, a proposição sozinha Q. E a nossa conclusão não R. Então, nós temos aqui, na nossa solução, premissa 1, premissa 2, premissa 3. A gente verifica que apenas na sexta linha, nós possuímos as premissas verdadeiras. Premissa 1 é V, premissa 2 é V, premissa 3 é V também. Então, a gente vai olhar agora não R, que é a conclusão, e a gente identifica, é V também. Perfeito, então o nosso argumento é válido. Com isso, a gente faz a conjunção das 3 premissas, conjunção, ou seja, se existir algum F em alguma delas, a gente já sabe, como é uma conjunção, tudo precisa ser verdade para que dê verdade. Então, onde tiver algum F, a gente já sabe que o resultado das conjunções vai dar falso, e a gente sabe que, tendo falso numa condicional, o resultado é sempre verdadeiro. Então, assim, nós temos 8 linhas daqui. A gente já sabe que cada uma dessas daqui, visto que a gente não marcou elas, possui um falso em alguma das minhas premissas. Se possui algum falso nas minhas premissas, significa dizer que a minha condicional vai dar verdadeira. Então, a gente só precisaria olhar essa daqui, onde eu tenho as 3 premissas verdadeiras e a minha conclusão é verdadeira, então verdade, dá verdade também. Logo, nós temos a nossa tautologia, que faz a ratificação do nosso argumento válido. C, mesma ideia. Resolvemos a premissa 1, resolvemos a premissa 2, resolvemos a premissa 3, verificamos que somente na 8ª linha nós temos para as 3 premissas ao mesmo tempo o valor lógico de verdade. A gente vai em não P, que é a nossa conclusão, e verificou. Opa, também é verdade. Então, nós indicamos, nós chegamos à conclusão que o argumento é válido. Vamos fazer a ratificação através da condicional associada. Fazemos a conjunção das 3 premissas, condicional à nossa conclusão. Obtivemos a tautologia. Com isso, a gente ratificou que é um argumento válido. Ok? Em relação a B e a C, gente? Então, vamos lá. Vamos na D. A D também é um argumento válido. Então, mesma ideia. A gente precisa resolver a premissa 1. Só que para resolver a premissa 1, a gente precisa resolver a minha disjunção primeiro. Então, vou resolver a disjunção para depois resolver a minha condicional. Lembrando da ordem de precedência, hein, gente? Uma vez resolvida a minha premissa 1, não que já está aqui resolvido, que é a minha premissa 2,
verifico aonde eu tenho verdades. Então, tenho verdade aqui, na linha 3, na linha 7, na linha 8. Marquei esses vizinhos. Agora eu vou olhar a minha condicional P, então R, também na linha 3, 7 e 8. Verifico que ele é verdade em tudo. Com isso, eu determinei que o argumento é válido. Sendo válido, eu vou para a minha ratificação, que é a minha condicional associada. Faço a conjunção, né, o E, das minhas premissas, condicional, com a minha conclusão. Obtenho a tautologia, logo ratificando que o argumento é válido. É premissa 1, premissa 2, premissa 3. Resolvendo tabela verdade, R é a nossa conclusão. Então, a gente consegue verificar que na linha 3, nós possuímos as premissas com valor verdadeiro. Se vocês olharem, todas as demais não possuem. Ó, vamos ver aqui a premissa 1. Falso, falso, na linha 1 e 2. A premissa 2. Falso, da linha 4 para baixo, da linha 5 para baixo. Então, 1 e 2 já foram excluídas. 4, 5, 6, 7 e 8 excluídas. Restou a 3 e a 4. Premissa 3, linha 4 é falsa. Então, só me restou a linha 3, realmente com valores verdadeiros para todas as premissas. Vamos lá na coluna da conclusão e verificamos. Opa, é verdade. Então, nós temos o argumento válido. Visto que temos o argumento válido, vamos fazer a nossa condicional associada, onde a gente faz a conjunção das premissas e a conclusão com a conclusão. A condicional com a conclusão. Obtemos uma tautologia ratificando que o argumento é válido. Agora um exemplo de um sofisma, né? Então, nós temos aqui premissa 1, P e não Q, premissa 2, não R, então Q, e a conclusão Q. Então, a gente resolve nossa tabela verdade, nossa premissa 1, nossa premissa 2. Vamos verificar onde nós temos verdade para todas as premissas. Então, linha 1 e 2 não pode. Linha 3, ok. Linha 4, não. 5, 6, 7 e 8, não. Então, nós temos verdades na linha 3 para as duas premissas. Agora, eu tenho que fazer o quê? Olhar minha conclusão. Eu olho minha conclusão. Tenho falso. Então, se eu tenho falso na conclusão e verdade nas premissas, isso significa dizer que o argumento não é válido. Ele é um sofisma. Ok? Aqui nessa verificação que não é válido o argumento, tenho premissas verdadeiras, porém, conclusão falsa. Então, esse argumento não é válido, é um sofisma. Então, pessoal, visto que a gente já fez até o F, vamos dar esses para vocês treinarem. Façam a G e H. E aí a gente corrige. Vamos ver que horas são. 9 e 1, 9 e 10. Tá bom? Vamos lá. Qualquer coisa é só chamar. Estou no mudo aqui. Beleza, pessoal. Vamos lá para a correção.
respondendo aqui, a vírgula é uma disjunção? Não, a vírgula não é uma disjunção. A vírgula é um separador de premissas, como eu havia falado. Nós temos aqui, por exemplo, na G, essa P ou Q ou R é a premissa 1. A vírgula separa a premissa 1 da premissa 2, que é não P, vírgula, separando a premissa 2 da premissa 3, que é não R. Tá? Então, não é uma disjunção, e sim uma... Quando eu vou fazer uma ratificação, você vai fazer a ratificação quando você encontrar um argumento válido. Então, vamos lá resolver essa G. Se não me engano, ela é um argumento válido. G. Aqui. Então, vamos lá. Premissa 1, vírgula, separando da premissa 2, vírgula, separando da premissa 3, traço de asserção, separando da conclusão. A gente resolve a nossa tabela verdade, né? Faz as negações, resolve o parênteses interno, resolve a premissa 1, a premissa 2 é não P, já está resolvida, a premissa 3 é não R, já está resolvida. A gente consegue verificar que nós temos aqui, na linha 876, na linha 6, as 3 premissas como verdadeiro, que é o que a gente preconiza. A gente precisa ter verdade nas premissas. Então, só é atendido na linha 6. A gente vai olhar agora a conclusão, que também é verdade. Com isso, com as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira, nós temos, então, um argumento válido. E agora sim a gente vai fazer a ratificação. A gente vai fazer a ratificação com a condicional associada, que é a conjunção das 3 premissas, premissa 1, premissa 2, premissa 3, aí eu faço a conjunção. Conjunção é o nosso E, esse chapéuzinho daqui. Então, eu faço a minha conjunção. Tendo o valor da conjunção, eu faço a condicional com a conclusão. Resolvendo isso e obtendo a minha tautologia, eu consegui ratificar que é um argumento válido. Ok, pessoal? Em relação aqui. Então, vamos lá. Aqui na H, existe uma coisa um pouquinho diferente, né, que ainda não caiu em nenhum dos exemplos. Nós vamos resolver da mesma forma as premissas, premissa 1, premissa 2 e premissa 3. Uma vez resolvidas as premissas e a conclusão, a gente tenta achar a linha em que há verdade para as 3 premissas. Porém, neste exercício, nós não temos essa linha. Eu marquei os V's para deixar claro que não existe. Porque, olha só, minha premissa 2, eu tenho a linha 1, 2, 3 e 4 com falso. Então, já exclui essas linhas 1, 2, 3 e 4. A minha premissa A minha premissa 1, essa daqui é 1, ela possui falso na linha 5 e 6. Então, também já exclui a linha 5 e 6. E aqui, na minha premissa 3, eu tenho falso na linha 4, 7 e 8. Então, a minha linha 7 e 8 também são excluídas. Então, eu não possuo nenhuma linha em que eu tenha valores verdadeiros para todas as premissas ao mesmo tempo. Com isso, eu não vou ter a primeira condição para um argumento válido, que é ter as premissas verdadeiras. E se eu não tenho as premissas verdadeiras, ele é um argumento que não é válido, logo um sofisma. Ok, pessoal? Não tenho premissas verdadeiras na mesma linha,
argumento não válido, sofisma. Isso, não esquecer da ordem de precedência. Então, beleza. Vamos para 2. A 2 eu vou deixar vocês fazerem também, que ela é a última. Vamos resolvê-la com tabela verdade, tá? Vamos resolver a tabela 2 com tabela verdade. E já vou deixar aqui a 3 para ser feita em método dedutivo. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a 2, 5 minutos. Quem quiser, já pode ir adiantando a 3 também, tá? E aí a gente faz a correção das duas. Qualquer coisa é só chamar. Professor, eu não entendi essa última questão aí na última linha, não. Quando está lá, não, abre parênteses, P e QR, então o quê? Lá na última linha. Vou subir. Peraí, vou subir não, vou descer. Você está falando lá na H, né? Isso. Ah. Lá na minha última linha, na hora que eu vou fazer o não, P e R, então o quê? Na última linha lá no caso. O Vera Ficha, para dar Vera Ficha seria falso, mas está dando FF. Da verdade. Está dando FF? Como assim está dando FF? Está dando... Eu tenho aqui para o não P e R, eu tenho verdade. E o F... Ah, tá. É falso. Aí, Vera Fischer. Entendi. Mas engraçado que o meu deu verdade. Tá bom. Vou ver o que eu errei. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Professor, volta na questão, por favor. Na H? Sim. Não, a 2. Ah, sim, eu estava colocando lá de volta. Pronto. Aqui.